Isca é um espadachim tolo, mas forte, que recebeu ordens para eliminar a princesa do reino inimigo. No entanto, ao descobrir que ela é uma beldade nota 10, ele se apaixona e traz seu país para tê-la. Mas antes de tudo isso, num mundo onde o poder astral existe, uma força rara e perigosa que apenas algumas bruxas e magos podem dominar, em vez de ser louvado, esse poder acaba aterrorizando a humanidade e o mundo se divide em duas nações. Um é o Império, que proíbe completamente o poder astral e trata seus usuários como armas de destruição em massa ambulantes. O outro é a Soberania Nebulis, onde pessoas com poderes astrais vivem livremente como cidadãos. Essa diferença de crenças se transforma numa guerra de 100 anos, mas há alguns que querem a paz, como um rapaz chamado Isca. Um ano antes dos eventos atuais, ele invade uma prisão e liberta uma jovem bruxa. Ela o reconhece como um discípulo santo, um dos mais poderosos guerreiros do Império, e não consegue compreender por que alguém como ele a ajudaria. Mas Isca simplesmente lhe dá algum dinheiro e a manda fugir. É claro que esse ato nobre leva Isca à prisão, o Império retira seu título, o tranca e o esquece completamente, mas com a guerra piorando e mais ridícula a cada dia, o Senado Imperial o tira da prisão. Oferecem-lhe uma última chance de redenção, não por misericórdia, mas para que ele elimine uma ameaça de alto nível. O alvo é a Bruxa da Calamidade de Gelo, uma usuária astral puríssima e ridiculamente poderosa da soberania. Ela é descendente da Grande Bruxa de Nebulis, e é no fundo a chefe final. O Senado concorda em dar a Isca o que precisar, e ele imediatamente pede sua antiga equipe. Ele se encontra com eles mais tarde num local combinado, e o grupo inclui um sujeito super sério chamado Jin, a brincalhona Nene, e a Capitã Mismis, a líder deles, que tem mais planos do que juízo. Pouco depois, enquanto o grupo se aprofunda na floresta, o caminhão deles é emboscado por forças astrais. Isso choca o Capitão Mismis, pois ainda estão em território imperial, mas Isca sabe que algo poderoso já irrompeu. Então, sem aviso algum, uma explosão de fogo os atinge, mas Isca a corta como um treino de aquecimento, chocando os magos inimigos. Vários deles aparecem e Gin percebe que são magos do vento, que são basicamente esquisitos sorrateiros escondidos no subsolo. Ele, em vez disso, pede reforços a Nene, e ela lança mísseis poderosos da Van. Durante o caos, Isca mostra grande agilidade e técnica para derrubar um mago após o outro, mas então, do nada, uma maga da Terra chamada Rin aparece e invoca um golem. Ela fica chocada que suas forças foram derrotadas tão rapidamente por esses perdedores de aparência patética. Ela ordena que seu golem ataque, mas Isca casualmente corta seu braço como quem apara uma cerca viva. Ele então diz aos outros para ajudar na frente enquanto ele cuida do resto aqui. Depois disso, a batalha começa e Rin usa suas habilidades astrais para atirar em Isca, mas ele as bloqueia com confiança como se não fosse nada. Isso a faz questionar se ele é um dos discípulos santos, mas Isca não diz uma palavra e continua lutando. Ele, em vez disso, quer saber onde está a Bruxa da Calamidade de Gelo, para que possa acabar com ela de uma vez por todas. Com a batalha a intensificar-se, Isca domina Rin e a derruba do golem. Ela tenta sacar uma faca, mas ele a imobiliza, segurando-a com a lâmina no pescoço como se lutasse com uma criança. Nesse momento intenso, a temperatura cai e o campo de batalha congela instantaneamente. A Bruxa da Calamidade de Gelo finalmente aparece, apresentando-se numa nevasca total. O nome dela é Alice Lice, mas a maioria a chama de Alice. Sua ajudante Rin a avisa que Isca é um oponente digno e suas espadas cortam poderes astrais, mas ela não parece se importar. Alice imediatamente ergue enormes paredes de gelo, mas Isca as atravessa como se estivesse num parque aquático. Ela então recorre ao plano B e faz chover uma barragem de espadas de gelo sobre ele. O movimento pega Isca desprevenido, e algumas espadas até o ferem, mas ele avança usando toda a força de suas lâminas astrais gêmeas. Enquanto ele se aproxima, ela forma um escudo de gelo e bloqueia o ataque, insistindo que a resistência é inútil. Mas Isca continua avançando, determinado a impedi-la. Surpresa com a persistência dele, Alice baixa a guarda, permitindo que ele a ultrapasse. Ela tenta prendê-lo com cipós de gelo, mas ele os corta e diz que ela é quem deveria recuar. Alice recusa, afirmando que não se renderá até que o Império caia e o mundo se una. Mas antes de atacar de novo, ela escorrega no próprio gelo e Isca a segura instintivamente. Seus olhos se encontram, e por um segundo constrangedor. Eles voltam à realidade quando os colegas de Isca os chamam, procurando por ele. Alice assim sobe em sua ave gigante e recua, avisando que o eliminará da próxima vez. No dia seguinte, Alice se pega pensando em Isca muito mais do que gostaria. Na esperança de distrair a mente do estranho encontro, ela visita a ópera e assiste a uma peça trágica. A apresentação a emociona profundamente, e no final, ela chora tanto que seu lenço fica encharcado. Um homem sentado atrás dela oferece o seu, e ela aceita, mas quando as luzes se acendem, ela percebe que o homem é ninguém menos que Isca. No dia anterior, o Capitão Mismis, preocupado, visita Isca porque ele tem estado muito calado e distante. Ele revela que não consegue parar de pensar na batalha com Alice, e ao ouvir isso, Mismis decide levá-lo ao seu quarto. Assim que Isca entra, ele logo avista algumas roupas íntimas secando no canto. Ela muda de assunto e sugere que ele vá a uma ópera para clarear a mente. Ela acredita que isso pode ajudar a melhorar seu humor e lhe entrega um ingresso. No dia seguinte, Mismis o leva pessoalmente ao local. Mas um Isca cansado adormece e tem um sonho onde seu mestre aparece.
O sujeito casualmente entrega as lâminas astrais a ele, e o lembra que elas são a última esperança da humanidade para acabar com a guerra. Mais tarde na ópera, Iska entrega seu lenço à garota chorando à sua frente, que por acaso é Alice. A mulher enfurecida pensa que Iska a estava perseguindo, e se prepara para atacar, mas Rin intervém e a lembra que eles estão numa zona neutra onde lutar é estritamente proibido. É revelado que este é o único lugar onde cidadãos de ambos os reinos podem viver livremente e sem problemas. Após saírem da ópera, Rin e Alice decidem almoçar e escolhem um restaurante italiano. Mas o garçom diz que está lotado, então terão que dividir uma mesa com um estranho. Essa pessoa de sorte logo chega, e é ninguém menos que Iska. Alice ferve de raiva, e pensa que estão sendo perseguidos, mas Iska esclarece que a reserva foi feita no dia anterior. Sem outras opções e recusando-se a parecer intimidada, Alice relutantemente concorda em compartilhar a mesa. Enquanto olham o menu, Iska e Alice, por coincidência, acabam pedindo o mesmo prato. Enquanto comem, Alice pergunta se ele gosta de massa, e o entusiasmo de Iska pelo molho cremoso deixa isso bem claro. Alice começa a ver um lado mais humano dele, e eles aos poucos engatam uma conversa casual. Rin, no entanto, não gosta do clima que se forma e adverte Alice para se concentrar na sua refeição como uma verdadeira nobre. Naquela noite, Rin avisa Alice para não mencionar nada sobre Iska a ninguém, pois ele é praticamente um inimigo. Ela também lhe diz para jogar fora o lenço de Iska, que ela ainda está segurando. Enquanto isso, Iska tem outro sonho onde ele está viajando em um trem que é atacado por monstros feios de repente. Ele entra na batalha e consegue derrotar alguns deles, mas rapidamente fica sobrecarregado. É quando Alice de repente aparece e usa seus poderes astrais para congelar os monstros. Iska simplesmente a observa em choque e no segundo seguinte, ele acorda na vida real. No dia seguinte, Iska e sua equipe estão no meio do treinamento quando uma mulher chamada Rishia aparece e os informa que ela liderará a próxima missão deles. Virando-se para Iska, ela sabe que ele dorme mal, e lhe dá um ingresso extra para uma exposição de arte, como se fosse a cura da insônia. Enquanto isso, Alice se encontra com sua mãe, a rainha, que está curiosa sobre sua recente batalha com Iska. Ela explica que ele era talvez um discípulo santo, que são considerados os lutadores mais fortes e de elite do Império Imperial. A rainha então revela que 100 anos atrás, a fundadora deles lutou contra milhares de soldados imperiais para proteger o reino da soberania. Ela ainda está viva e em hibernação profunda, mas seu selo está enfraquecendo. A rainha suspeita que a batalha de Alice com Iska pode ter desencadeado isso. Como ainda há segredos dos poderes da fundadora, ela planeja contatar a instituição astral para investigar, e avisa Alice para não lutar com Iska de novo até que saibam mais dele. Lá fora, Rin percebe Alice tensa e pergunta se está bem. Alice admite que tem tido problemas para dormir e decide ir dar uma caminhada, mas Rin imediatamente adivinha que ela quer visitar a cidade neutra de novo, e a avisa, lembrando-a do último encontro com Iska. Alice insiste que isso não vai acontecer de novo, especialmente porque não tem planos de ir à ópera. No entanto, assim que Alice entra na cidade, ela esbarra no nojento do Iska mais uma vez. Ela questiona furiosamente por que um soldado imperial continua aparecendo em território neutro, mas ele explica que está aqui para visitar uma exposição de arte de um artista do Império. Ele então pergunta sarcasticamente se é apropriado para ela admirar a arte do inimigo, mas Alice responde calmamente que a arte transcende fronteiras e não pertence a nenhum país. Ela então segue sozinha, apenas para se perder na multidão. Pouco depois, Iska a encontra vagando e se oferece para guiá-la. Embora Alice a princípio recuse, alegando inimizade, ela recorda suas palavras sobre a arte não ter limites, e aceita. Os dois apreciam a exposição juntos e depois, Alice lhe compra uma bebida em agradecimento pela ajuda. Mas enquanto conversam, Iska adormece em seu ombro, como se tivesse chegado de um turno de 12 horas. Alice olha para ele e reflete silenciosamente que, mesmo sendo inimigos, ela poderia facilmente eliminá-lo agora mesmo se quisesse. No dia seguinte, Iska é convocado ao Senado Imperial. Os oficiais o elogiam por deter a bruxa da calamidade de gelo e revelam que consideram torná-lo um discípulo santo novamente. Explicam que este novo cargo o permitiria encontrar o Imperador, onde ele proporia a única coisa que sempre quis, o fim da guerra. Mas ainda rotulado como perdedor patético e criminoso no Império, dizem que ele precisa ganhar a confiança de todos, capturando uma bruxa. Enquanto o Senado dispensa Iska, seus pensamentos voltam para Alice. Sem perder tempo, ele liga para a Capitã Miss e pede permissão para faltar ao treino e visitar a cidade neutra. Miss concorda, mas insiste em acompanhá-lo, pois ela também está entediada. Em outro lugar, Rin dá a Alice um intensivo sobre o passado secreto de Iska. Ela revela que ele foi o mais jovem a ser selecionado como discípulo santo, mas logo após sua promoção, Iska foi preso por ajudar uma bruxa a escapar. Esse detalhe foi aparentemente apagado de todos os registros, tornando-o o bom rapaz mais misterioso do Império. Alice não entende por que alguém arriscaria a vida por uma bruxa, então pede a Rin para procurar informações sobre a garota que ele ajudou. Depois que Rin sai, Alice pega o lenço de Iska como se fosse uma lembrança de um romance proibido. Nesse instante, a rainha chega e logo percebe o interesse de Alice no seu suposto inimigo. Ela lembra que Iska ainda é um soldado do Império, então não se deve confiar nele de forma alguma. No entanto, logo após a rainha partir, Alice liga para Rin e diz que quer voltar à cidade neutra. Ela espera encontrar Iska e entender seus verdadeiros motivos.
No dia seguinte, Isca chega à cidade neutra com Mizmis, e como sempre, ele encontra Alice, que trouxe Rin consigo. Alice brinca que deve haver um laço estranho entre eles, já que continuam a se cruzar em cidades aleatórias. Mizmis quer saber quem ela é, então Alice se apresenta com seu título completo junto com seu apelido, a Bruxa da Calamidade de Gelo. Ao ouvir isso, Mizmis fica atordoada, pois foram literalmente treinados para caçar bruxas. Mesmo assim, eles saem da cidade e começam a conversar. Alice quer saber por que Isca ajudou aquela bruxa a escapar, o mesmo incidente que o levou à prisão. Ele revela que a bruxa era apenas uma menina pequena, e mesmo assim o Império a tinha presa. Ele não podia aceitar essa injustiça e escolheu ajudá-la, sabendo bem o que isso lhe custaria. Alice, ainda cética, não entende por que alguém que faria algo tão nobre está agora tentando capturá-la. Isca explica que seu objetivo sempre foi a paz, mas como o Império e a soberania se recusaram a chegar a um acordo, ele não teve escolha a não ser planejar algo ousado. Ele acredita que fazer uma pura-sangue como ela de refém forçaria a soberania a negociar. Atordoada, Alice acredita que as intenções dele são reais, mas pensa que o plano não funcionará. Mesmo que ele a capture, a mãe dela jamais concordaria em negociar com o Império. Alice, em vez disso, oferece-lhe uma posição sob seu comando para que lutem pela paz juntos. Mas antes que Isca possa responder, o céu se racha como um ovo grande, e o fundador aparece de uma enorme fenda no céu. Isca e Mizmis ficam chocados, percebendo que a grande bruxa está viva. Mizmis logo suspeita do envolvimento de Alice e chama a situação toda de injusta, mas esta nega qualquer ligação. Enquanto isso, a fundadora começa a lançar ataques de fogo como se estivesse esperando há 100 anos para fazer exatamente isso. De volta à soberania, a rainha descobre que o corpo da fundadora desapareceu e entende que despertou. Com isso, a rainha acredita que eles finalmente têm o poder para vencer a Guerra Centenária. Enquanto isso, a fundadora ataca Alice também, e Isca não entende por que ela atacaria sua própria descendente. Alice acha que pode ser o sistema de defesa do poder astral, mas nem ela tem certeza. Ela tenta contar a ele que sente falta de Isca desde que se conheceram. No entanto, a entrada dramática do fundador estragou tudo. Foi como quando um tio bêbado aparece sem ser convidado em um casamento. Agora furiosa, Alice decide lutar contra o inimigo comum ao lado de Isca. O fundador, percebendo que Alice pode estar se aliando ao Império, também a declara inimiga. Ele ataca Alice, mas Rin invoca um golem para protegê-la e acaba sendo nocauteado. Ele manda Mizmis levar Rin ao hospital e evacuar a área já. Depois disso, Isca saca suas espadas e a fundadora as reconhece instantaneamente como as lâminas Baleia-Cruz. Ela se pergunta se foram elas que causaram seu despertar. Isca fica chocado e pergunta como ela conhece seu mestre, mas ela diz que não importa, pois ele não a deterá de qualquer forma. Ela ataca novamente, mas Isca e Alice conseguem contra-atacá-la facilmente. Uma Alice enfurecida aponta que a fundadora não é mais uma heroína em seu reino, mas a bruxa não se importa com isso, pois ela só quer destruir o Império completamente. À medida que a batalha se intensifica, a fundadora ganha asas como um Pokémon evoluído e dispara mais rajadas. Ela usa magia de gelo e terra para criar um monstro-leão massivo e o arremessa contra eles. Alice o congela no ar, mas o fundador usa um feitiço de vento potente que quase os derruba. Felizmente, Isca consegue pegar Alice no ar antes de ser levada. Ela pede para ele soltá-la, pois as mãos dele estão doendo, mas ele sorri como um esquisitão e insiste em segurá-la. Ele acredita que por estarem numa cidade neutra e terem o mesmo objetivo, devem unir forças. Ao ouvir isso, uma Alice revigorada começa a disparar flechas de gelo contra o fundador, que as bloqueia e a afasta. Mas Isca avança, cortando as bolas de fogo que se aproximam, uma a uma. Alice constrói escadas de gelo para ele subir mais rápido, deixando o fundador nervoso. Ela tira uma flecha flamejante, mas Alice a bloqueia com um escudo de gelo. Usando esta oportunidade, Isca alcança a fundadora e corta suas asas, fazendo-a desabar no chão e retornar à sua hibernação. Depois que tudo se acalma, Alice mais uma vez oferece a Isca uma chance de trabalhar sob ela, mas ele recusa. Ele, em vez disso, propõe que parem de ser inimigos, pelo menos por hoje, e ela concorda. No dia seguinte, Risa informa Mizmis que o treinamento conjunto para a próxima missão começará em breve. Ela as aconselha a aproveitar o tempo livre restante enquanto ainda podem. Levando o conselho a sério, Mizmis e o resto da equipe vão para um cassino. Embora estejam cercados por jogos e luzes, Mizmis se sente ansiosa, imaginando se a próxima missão será perigosa. Os outros perguntam curiosamente por que ela quis vir a um cassino de todos os lugares. Ela revela que seu objetivo é ganhar o jackpot e usar os ganhos para comprar um tanque, caso as coisas deem errado durante a missão. Enquanto isso, Alice e Rin também chegam ao cassino. Rin lhe dá um rápido resumo dos jogos de azar, e mesmo Alice não mostrando muito interesse, ela acaba ganhando o jackpot na sua primeira tentativa. Enquanto as pessoas a cercam maravilhadas, Nini também chega e parabeniza Alice. Ela menciona que se tivesse tantas moedas, teria comprado um tanque para o capitão delas. Ao ouvir isso, Alice decide dar o prêmio a ela, afirmando que não precisa do dinheiro. Nini, animada, então volta ao seu grupo e conta como uma linda loira lhe deu o prêmio. Isca, ao ouvir sobre uma loira misteriosa, momentaneamente se pergunta se seria Alice, mas rapidamente afasta a ideia, pensando que é provavelmente só uma coincidência. Ao sair, Alice avista uma loja de adivinhação. Ela entra curiosa e pergunta à cartomante quando e onde encontrará um certo rapaz que procura. A cartomante suspeita nem sequer investiga e simplesmente diz que a pessoa já está por perto e que a ligação deles não pode ser quebrada.
Pouco tempo depois, Iska também passa pela loja e decide perguntar à cartomante sobre uma garota que ele procura. Dizem-lhe exatamente a mesma coisa, que a pessoa que ele procura está por perto. Na sede do Reino Imperial, Rishia é convocada pelo Senado. Querem que ela use a amizade com Miss Miss para redirecionar a sua equipa como reforços para uma região chamada Vortex. Rishia segue a ordem e contata Miss Miss e sua equipe, dizendo para esquecerem a missão original, pois lhes atribuirá uma nova. Ela explica que a guerra entre o Império e a soberania começou devido à criação de um vórtice causado por um transbordamento de energia astral. Um novo vórtice se forma, e se a soberania o controlar, será um problema para o Império. Por isso, a equipe é enviada para impedir que a soberania o reivindique. Enquanto isso, Rin também conta a Alice sobre o novo vórtice. Alice se surpreende por não ter ouvido nada antes, e Rin explica que a família Zoa atrasou deliberadamente a informação. Revela-se que no Reino da Soberania existem 3 famílias reais, e as forças do poder astral estão sempre estacionadas na região da fronteira, que é a jurisdição da família Zoa. Alice agora começa a suspeitar que eles possam estar planejando ficar com o vórtice para si. Para confirmar sua suspeita, ela vai confrontar a família Zoa diretamente. Lá, ela encontra o chefe temporário da família, Lord Mask, que parece mais um artista de circo. Alice exige saber por que a família Zoa não relatou o novo vórtice antes. Lord Mask alega não haver provas de que o local seja um vórtice, mas oferece enviar tropas para investigar. Em outro lugar, Miss Miss e sua equipe chegaram ao acampamento do exército do Império, onde centenas de soldados estão presentes. Iska questiona se ela relatou à chefia o ocorrido com a bruxa fundadora na cidade neutra, mas Miss Miss diz que o comando ficou chateado por não gravar provas, como se fosse uma vlogger. Nesse instante, Miss Miss encontra um velho amigo, Noro, e os dois se reencontram de forma brincalhona. Fica claro que eles são amigos de longa data. Pouco depois, um discípulo santo chamado Nameless, que é basicamente um robô de lata e por acaso também é o seu oficial comandante, reúne a todos e anuncia a missão. Ele explica que eles devem alcançar o vórtice antes da soberania, e se não conseguirem protegê-lo, devem destruí-lo. Nameless declara que seu único objetivo é eliminar todas as forças de poder astral e avisa a todos para ficarem fora do seu caminho. Logo em seguida, a equipe começa a procurar pelo vórtice. Durante a missão, Miss Miss recebe uma ligação de Noro e descobre que várias unidades desapareceram. Ela fica preocupada e suspeita que bruxas estejam por trás disso. Mas Noro discorda, afirmando que se bruxas fossem responsáveis, teriam deixado algum rastro. Uma Miss Miss preocupada então decide retornar à base, esperando novas ordens de Nameless, mas ele simplesmente os instrui a continuar a busca e descarta as unidades desaparecidas, como se dezenas de soldados treinados sumindo no ar fosse apenas um problema de papelada para ele. Miss Miss e os outros estão insatisfeitos com esta ordem, então Iska decide confrontar Nameless diretamente. Eles haviam trabalhado juntos antes da prisão de Iska, então ele espera que possam conversar. Mas quando ele se aproxima, Nameless finge não o conhecer e então de repente se lembra que Iska é o discípulo santo que foi preso por ajudar uma bruxa. Iska tenta se explicar, mas Nameless friamente lhe diz que, a menos que ele tenha a patente adequada, não tem o direito de falar com ele. Antes que as coisas piorem, Miss Miss intervém e diz que, como capitã da equipe, ela falará em nome de Iska. Ela então calmamente apresenta seus argumentos de que uma equipe de resgate deveria ser enviada para procurar as pessoas desaparecidas. Mais tarde, Iska conta tudo a Nini e Jin, dizendo que Nameless o descartou completamente, como uma página de termos e condições. Ao mesmo tempo, Alice também decide ir em direção ao vórtice. Rin acredita que está indo para lá na esperança de encontrar Iska, mas Alice a dispensa, dizendo que, como princesa, é seu dever proteger seu reino. As duas acabam chegando ao local do vórtice, onde Lord Mask já está presente. Isso confirma que o local em questão é de fato um vórtice. Alice questiona Lord Mask se ele estava tentando ficar com o vórtice para si, mas ele afirma que só o encontrou há pouco tempo e estava prestes a reportá-lo à rainha. Mas no momento em que tenta parecer responsável, sua sobrinha Kissing chega, e ele muda de ideia, dizendo a Alice para deixá-lo defender o vórtice. Pensando que Mask é só um sujeito fraco e imprestável, Alice se pergunta se Kissing é forte o suficiente para lutar contra o exército imperial. Lord Mask responde com confiança que ela tem poderes melhores que a própria Alice. Alice não duvida da habilidade de Kissing, mas ainda quer saber o que a família Zoa realmente planeja fazer com o vórtice. Mask, sem hesitar, admite que todo mago astral sonha em derrotar o exército do Império, como se fosse só uma ambição de criança, tipo virar astronauta. Disso, Alice conclui que a família Zoa definitivamente pretende usar o vórtice como arma para mudar o equilíbrio de poder na guerra. Em outro lugar, Miss Miss e sua gangue começam a receber estranhas leituras astrais. Ela então recebe uma ligação confirmando que as leituras vêm de uma arte astral, o que significa que alguém da soberania realmente se infiltrou. Eles percebem que este infiltrado também pode ser o responsável pelas unidades desaparecidas. Eventualmente, seus sensores captam um sinal, e a equipe fica animada com a ideia de serem os primeiros a encontrar o vórtice. Mas assim que se aproximam, a unidade de Noro aparece, e de repente faz Miss Miss de refém, revelando que ela e seu esquadrão são bruxas. Neste exato momento, Nameless surge e começa a fatiar os companheiros de Noro como se estivesse num treinamento. Um deles tenta cobrir a fuga de Noro com uma explosão de fogo, e ela corre para o veículo. Nameless está prestes a atirar sua faca quando Iska o impede, salvando Miss Miss de uma possível facada no rosto.
Isso permite que Noro escape, e Nameless fica furioso com Iska por desobedecer um comandante, mas Gin rapidamente alivia a tensão, dizendo que já sabem para onde Noro foi. Nameless então insiste que a missão não mudou, eles ainda têm que encontrar o Vórtice ou destruí-lo se cair nas mãos da Soberania. De volta perto do Vórtice, Lord Máscara comenta como ele é pequeno. Ele logo fica sabendo de Noro e a encontra, elogiando-a por capturar soldados imperiais. Como Mizmi já havia encontrado Alice na Cidade Neutra, ela deixa escapar que a reconhece, mas Rin rapidamente intervém e nocauteia Mizmi bem a tempo. Alice percebe que esta pode ser sua melhor chance de confrontar Iska novamente, e pergunta a Noro a localização da base imperial. Enquanto isso, o Império começa a bombardear a base soberana. Então Iska e os outros correm para salvar Mizmi. Logo a encontram sendo arrastada por Noro como se fosse um saco de batatas. Iska se liberta e desvia de todos os ataques de Noro sem sequer piscar. Enquanto isso, Kissing aparece e para um dos mísseis do Império poucos segundos antes do impacto. Isso faz Iska perceber que ela é pura e seriamente poderosa. Na base imperial, Alice chega e a encontra abandonada, mas sem nome, com um traje camuflado, já está lá. Ele tenta emboscá-la, mas Rin percebe a presença dele a tempo e recebe o golpe, ferindo-se. Ver Rin ferida deixa Alice furiosa, e ela se prepara para a batalha. De volta à base da Soberania, Kissing forma espinhos gigantes e os lança contra Iska, chocada ao vê-lo bloqueá-los com facilidade. Ela percebe que ele deve ser um discípulo santo, um dos melhores guerreiros do Império. Kissing então reage regenerando o míssil destruído e o arremessa contra ele como uma bola de boliche. Por outro lado, Alice lança seus tiros de gelo em Nameless, mas ele os desvia e joga as espadas dela de volta nela. Rin salta novamente, protegendo Alice e ficando ainda mais ferido. Isso leva a princesa a um acesso de fúria, então ela decide parar de se conter. Ela então ativa sua grande calamidade de gelo, congelando toda a área e forçando Nameless a fugir. Mal Alice respira aliviada, ela vê uma explosão repentina perto do vórtice e fica preocupada. Kissing, entretanto, tem certeza de que a bomba nuclear acabou com Iska, mas ele emerge das chamas como se fosse uma barata invencível. Irritada, ela lança mais um ataque, mas Iska desvia e a nocauteia com um leve toque de sua espada, como se estivesse apenas encerrando um capítulo irritante. No rescaldo, Iska e Mizmi decidem levar Kissing de volta à base, mas assim que eles começam a se mover, Lord Mask aparece do nada e esfaqueia Iska por trás. Ele então chuta Mizmi para dentro do vórtice antes de escapar com Kissing. Iska, ainda se recuperando da facada, imediatamente pula atrás dela. Surpreendentemente, Alice também chega ao local e pula dentro do vórtice para resgatá-los. Ela oferece ajuda para ele escapar, mas só se ele prometer lutar com ela depois. Iska aceita e imediatamente segura a mão dela. Assim que Alice começa a puxá-los para fora, a energia astral em seu interior aumenta, fazendo o vórtice explodir e arremessá-los em direções diferentes. Pouco depois, Jin e Nene encontram seus colegas de equipe e os levam prontamente em sua van. Vários dias se passam, e Rin percebe que Alice não consegue parar de pensar em Iska. Ela decide ajudar, sugerindo que organizem uma luta adequada entre eles, esperando que, uma vez que Alice o confronte, ela possa finalmente seguir em frente. Em outro lugar, Mizmi aflita cai de joelhos e pede desculpas aos colegas, achando que se Noro não a tivesse sequestrado, ninguém teria passado por tal problema. Mas Iska a acalma, dizendo que tudo deu certo e não precisa pensar mais nisso. Rixia chega com uma bomba. Terão que infiltrar a Soberania para capturar a Rainha Nebulis. Os outros ficam chocados, pois infiltrar-se na Soberania é quase impossível, como vencer uma discussão com a namorada. Eles perguntam se Rixia tem algum plano e ela promete revelá-lo assim que os preparativos estiverem prontos. Enquanto isso, na Cidade Neutra, é revelado que Alice procura por Iska há 3 dias seguidos. Rin, perdendo a fé, acha que Iska morreu na explosão do vórtice, mas Alice se recusa a crer e insiste, confiante, que ele ainda está vivo. Ela então diz a Rin para procurar em outra direção enquanto ela segue sozinha. Enquanto Rin a observa ir, pensa na posição de Alice na família real. Como herdeira direta do trono, Alice deveria construir alianças e apoio entre os nobres, em vez de procurar sem fim por um único soldado imperial. Assim, Rin decide tomar medidas drásticas para apagar Iska da mente de Alice. Na base imperial, Mizmi sente de repente um estranho formigamento no ombro. Ela tira o casaco para olhar, apenas para encontrar uma crista astral brilhante em seu ombro, como se tivesse feito uma tatuagem nova. Iska avança para acalmá-la e pergunta gentilmente se ela faz ideia de como conseguiu. Mizmi está tão confusa quanto todo mundo, mas Jin teoriza que deve ter acontecido quando ela caiu no vórtice. Ele acredita que a explosão pode ter sido causada por um espírito astral, e nesse momento de alguma forma possuiu Mizmi. Jin sugere que eles podem confirmar se o brasão é real mostrando-o ao Instituto de Pesquisa, mas Nene avisa que se o Império descobrir, eles podem executá-la por ser uma bruxa. Iska então apresenta 2 opções a Mizmi. Ela pode se render e eles tentarão reduzir sua sentença, ou ela pode esconder o brasão e contar com o apoio da equipe para sua segurança. Mizmi teme que, se for pega, todos serão punidos, mas os outros insistem que seguirão a decisão dela porque são uma equipe. Ao ouvir isso, Mizmi desaba em lágrimas e diz que quer continuar como capitã deles, especialmente agora que finalmente voltaram a ser uma unidade de verdade. Do outro lado, Alice termina mais um longo dia de busca, e ainda não encontrou Iska simplesmente porque ele ainda não apareceu na cidade.
Ainda assim, ela permanece determinada a voltar todos os dias até vê-lo novamente. Enquanto isso, Iska se encontra com Jin e discute como poderiam manter o brasão de Miss Miss escondido, já que um discípulo santo poderia detectá-lo facilmente. Jin teme que, se o brasão se tornar instável ou desencadear uma reação, ela possa ser declarada traidora, assim como Nuro. No dia seguinte, Iska leva Miss Miss à cidade neutra para relaxar. Enquanto ele observa os cidadãos pacíficos ao redor, Miss Miss vai buscar bebidas para eles. Pouco depois, Alice chega ao local procurando por seu Romeu, e por fim, o encontra sentado no banco. Ela pergunta o que ele faz ali, e Iska responde que as coisas na sua unidade não vão bem e ele tem pensado nisso. Alice quer saber mais, mas Iska se recusa a explicar, lembrando-a de que ainda são inimigos. Enquanto conversam, Alice se aproxima um pouco demais, quase como se os hormônios dele a estivessem atraindo. Mas é quando Rin aparece e os vê, fazendo Alice pular imediatamente e tentar explicar que não era o que parecia. Embora irritada, Rin dá uma bebida a Alice e oferece uma a Iska também, dizendo que era um presente dela. Mas assim que ele bebe, a cabeça dele começa a pesar e ele desmaia. Rin então admite que adulterou a bebida, presumindo que ele nunca beberia nada que lhe dessem. Mas agora que ele bebeu, acreditará que a soberania tentou envenená-lo. Assim, ele finalmente verá Alice como uma verdadeira inimiga e parará de falar com ela. Alice está claramente chateada e diz a Rin que não gostou do que ela fez, mas a assistente impassível sugere que levem Iska sob custódia. Neste momento, Miss Miss retorna e exige uma explicação do que está acontecendo. Quando os dois começam a se afastar com o refém, ela corre atrás deles, e seu brasão astral começa a emitir energia. Isso choca Alice, então ela imediatamente congela as pernas de Miss Miss antes de partir com Rin e um Iska inconsciente. Algumas horas depois, Rishi descobre o que aconteceu e imediatamente relata ao Imperador que Iska foi sequestrado pela bruxa da calamidade de gelo. Enquanto eles voltam, Alice diz a Rin que levar Iska para a região central da soberania pode não ser uma boa ideia. Então ela decide que o levarão para uma cidade próxima chamada Alcatraz. Enquanto isso, o Senado inabalável a instrui a continuar o plano original, agindo como se perder seu melhor soldado não fosse problema algum. Mas Rishi os informa que o próprio Imperador a mandou parar. Quando o Senado pergunta qual é o novo plano dela, ela lhes diz que Iska foi levado para Alcatraz, que por acaso é o mesmo lugar onde um demônio bárbaro chamado Salinger está preso. Rishi explica que se o libertarem agora, poderão usá-lo contra a Rainha da Soberania, pois ele se opôs à rainha anterior e foi preso por isso. Rishi então se encontra com Miss Miss e o resto do grupo, e revela o plano de entrar na soberania. Ela tira um dispositivo que emite energia astral e o aplica em Nene, criando um brasão astral brilhante em sua mão. Ela explica que isso os fará temporariamente bruxas ou magos, e o efeito durará só uma semana. Jin imediatamente pega o dispositivo e o usa em Miss Miss para esconder seu brasão real. Rishi então os instrui a irem diretamente para Alcatraz para procurar Iska, enquanto as outras unidades usarão essa distração para tentar uma infiltração no palácio e capturar a rainha. Enquanto isso, Alice, Iska e Rin chegam em Alcatraz. Curiosa se ele ainda está dormindo, Alice começa a cutucar Iska, mas ele acaba caindo em cima dela, deixando-a realmente desconfortável. Pouco depois, ele acorda e Rin fica chocada, já que o sonífero que ela lhe deu deveria tê-lo mantido desacordado até o dia seguinte. Iska está desapontado por o terem sequestrado, mas as garotas insistem que a culpa é dele por ter consumido a bebida. Eles logo chegam a um hotel onde Rin lembra a Iska que ele está agora bem dentro do território da soberania, então pedir ajuda não lhe servirá de nada. Uma vez lá dentro, Rin diz a Alice que reservou outro quarto e sugere que acorrentem Iska por segurança. Mas Alice não gosta da ideia, pois se importa muito com sua imagem pública e não quer que as pessoas pensem que ela maltrata seus prisioneiros. Rin diz que não pode deixar Alice no mesmo quarto com ele também, então ela já reservou uma suíte de luxo, onde Alice pode descansar enquanto ela mesma cuida de Iska. Enquanto isso, Miss Miss e o resto da equipe entram com sucesso na soberania. Rishi os contata e explica que Alcatraz é na verdade um setor privado onde a soberania aceita e mantém criminosos de outros países em troca de dinheiro. Jin pergunta se todos os criminosos aqui são magos astrais e Rishi começa a listar detentos perigosos. Ela ia mencionar Salinger, mas se conteve para não revelar o plano completo. Pouco depois, o grupo encontra Rishia pessoalmente, e ela os direciona para a prisão de Olalucan, já que é provável que Iska esteja sendo mantido lá. No hotel, Rin pega uma faca e corta a própria mão de propósito. A garota perturbada agora planeja incriminar Iska por atacá-la, para que Alice o veja como um perigoso soldado imperial. Enquanto isso, Alice sente fome e vai até o quarto deles para perguntar sobre o jantar. Mas ao entrar, ela vê Rin tentando esfaquear Iska e a impede imediatamente. Enquanto isso, Jin, Miss Miss e Nene se infiltram na prisão, mas Rishia se separou. Miss Miss então questiona se Iska está mesmo ali, dizendo que uma discípula santa como Rishia não arriscaria vir sem ter certeza. De volta ao hotel, Alice se prende a Iska com uma corrente, certa de que ele não consegue arrastar seu peso pesado. Ela então declara que vai vigiá-lo e manda Rin ir embora. Pouco depois, um Iska preocupado começa a fazer as perguntas importantes. Ele se pergunta como usarão o banheiro, e isso imediatamente deixa Alice em pânico. Como as chaves estão com Rin, ela grita por ela, pois precisa urgentemente se arrumar. Depois que os dois se separam, Alice corre para tomar banho enquanto Iska e Rin têm uma conversa estranha. O pobre rapaz pergunta o que farão com ele, e a garota má responde que se dependesse dela, o manteria trancado neste hotel para sempre. Logo, Alice sai do banheiro enrolada numa toalha, esquecendo completamente que Iska ainda está lá.
Ao vê-lo, ela se vira rápido, mas Iska nota o brasão astral nas costas. Alice pergunta o que acha, pois o Império vê brasões como maldições. Iska responde que sua capitã também virou bruxa, mas ele ainda a respeita. Alice então pergunta como ele a vê além de uma bruxa, e Iska responde, uma rival no campo de batalha. Ao ouvir isso, Alice fica tão animada que acidentalmente deixa cair a toalha. Ela diz que está feliz por ele a ver como igual, e não como alguém especial. Iska, constrangido, diz a ela para vestir algo primeiro e Alice se cobre apressadamente com uma toalha. Mas então ela diz, assustadoramente, que já que ele viu o corpo dela, ela deveria ver o dele em troca. Enquanto isso, Risha se infiltra nas seções fortemente guardadas da prisão e finalmente encontra a dotória fera, Salinger. Ele está casualmente relaxando num banco como se fosse receber uma massagem, e Risha comenta como ele é jovem, apesar de ter sido preso há 30 anos. Ela se pergunta se ele é o Salinger de verdade, mas ele se ofende, e a manda ir direto ao ponto. Rishi então revela que planeja tirá-lo da prisão para que ele possa ajudar a capturar a rainha. O demônio aceita na hora, não por vingança, mas por estar entediado de ficar preso e querer sair para ser rei agora. De volta ao hotel, Iska tem dificuldade para dormir, e ele apenas aprecia a vista como se estivesse num resort de férias. Mas Alice estraga o clima ao explicar que esta área, na verdade, fica acima de uma prisão subterrânea enorme cheia de criminosos perigosos. Ela então revela que o criminoso mais perigoso do país, o demônio Salinger, também está detido numa das celas subterrâneas. Isso surpreende Iska, e ele pergunta por que ela o chama de demônio. Alice explica que ele uma vez atacou a antiga rainha e tem poderes inexplicáveis que podem destruir o reino em um instante. Justo então, Rin entra com notícias urgentes de que alguém se infiltrou no território da soberania. Ela acrescenta que múltiplos grupos suspeitos foram avistados em 12 províncias, e Alcatroz é um deles. Em outro lugar, Mismis e seu grupo se infiltraram na prisão, mas ela começa a suar de repente. Isso faz a capitã entrar em pânico, temendo que tenham sido pegos. Mas Gin aponta que é por outra coisa. Seus medos se confirmam quando uma enorme explosão abala a torre, indicando que um criminoso notório escapou. Rishi então contata o grupo e relata que a explosão foi causada por um espírito astral criando um buraco no topo da torre. Preocupada, Mismis logo pergunta por Iska, mas a arrogante Rishia diz que ele não está. Ela diz que um demônio está à solta, causando estragos, então todos devem abortar a missão. Assim que a ligação termina, Nene suspeita que foram usados como isca. E embora Jin saiba que é verdade, ele sugere que se concentrem em como escapar primeiro. Enquanto isso, Rin descobre sobre a fuga de Salinger e relata a Alice. Esta notícia choca a Alice, que logo chama as forças de emergência. Ela crê que Salinger tentará roubar o brasão astral da rainha, então decide impedi-lo. Rin tenta dissuadi-la, mas Alice já se decidiu. Aparentemente, ela é a única pessoa em todo o país que pode dar uma surra no notório demônio. Antes de partir, Alice se encontra com Iska e não lhe diz nada sobre seu plano, já que ainda são inimigos. Ela quase pede ajuda, mas muda de ideia e, em vez disso, entrega-lhe um lenço, substituindo o que ela havia dado antes. Na prisão, os guardas estão se aproximando e Jin percebe que há muitos deles. Ele então pensa num plano para distraí-los para que os outros possam lançar um ataque. No entanto, Mismis insiste em ser a isca e corre na frente dos guardas enquanto exibe seu brasão astral. Eles logo a encurralam e estão prestes a acabar com ela, mas Jin e Nene os atingem com suas armas no último segundo. No hotel, o telefone toca e ele percebe que Alice não o escondeu. Ele atende rápido e Mismis pergunta onde ele está. Iska revela que está relaxando sozinho num quarto de hotel e que a bruxa de gelo segue para a prisão. Para seu completo choque, Mismis revela que já estão na mesma prisão. Ele pergunta o que estão fazendo lá, mas Jin entra na chamada e o apressa a encontrá-los o mais rápido possível. Diz que não pode escapar porque ainda está algemado. Mas então ele de repente se lembra do lenço que Alice lhe deu. Ele olha lá dentro e encontra as chaves das suas algemas de uma maneira bem romântica. Enquanto isso, Alice e Rin chegam perto da prisão e são recebidos por uma enorme bola de fogo, mas conseguem escapar bem a tempo. O lugar está em chamas. Alice usa seus poderes de gelo para congelar tudo e assume o comando dos guardas. Iska, por outro lado, se reúne com sua equipe e pede desculpas por ter sido sequestrado por um bando de garotas bonitas. Mismis diz que eles devem escapar, mas Iska tem outros planos em mente. Ele pega de volta suas armas e pede para todos esperarem por ele no hotel enquanto cuida de assuntos pendentes. Dentro da prisão destruída, Rin confronta Salinger, que está sentado sobre os escombros como se fosse seu trono. Ela o chama de traidor da nação e o lembra que ele tentou roubar o espírito astral da rainha. No entanto, um Salinger despreocupado afirma que ele é o rei e que coletar espíritos como impostos é seu direito real. Ele diz que se tornará ainda mais poderoso que um rei ao reunir todos os espíritos. Uma Rin furiosa grita que ele não passa de um criminoso e atira sua arma, mas Salinger os bloqueia facilmente usando um espírito astral de vento. Ele não tem apenas um espírito, ele tem vários, provavelmente roubados de seus usuários originais. Uma Rin atordoada tenta tudo o que pode. Ela invoca seu golem e tenta prendê-lo com pedras, mas ele a domina facilmente e a joga para o lado. Como se não bastasse, Salinger se gaba de ter um espírito astral da terra de raça pura, dizendo que o dela não é nada em comparação. Isso irrita Rin, que percebe que seu poder veio de roubar os espíritos da linhagem real.
Ela declara que ele enfrentará punição severa, mas Salinger manda ela calar a boca, pois está cansado de seus latidos. Ele zomba da família real por ser muito mole para liberar todo o seu poder. Então ele acerta Rin com um golpe invisível, derrubando-a sangrando. Ele reclama que a luta não tem graça, e que é como se estivesse batendo num cachorrinho. Enquanto ele se prepara para o golpe final, Iska chega de repente e corta o ataque ao meio. Salinger fica chocado que alguém possa bloquear seu golpe invisível tão facilmente. Mas agora a verdadeira batalha está apenas começando. Iska pergunta a Rin se esse é o cara que é considerado inimigo da Alice. Assim que ela confirma, Iska concorda em lutar contra Salinger, mas só com a condição de que Rin não impeça ele nem seus amigos de voltar ao Império. Ela não diz sim, explicitamente, mas o silêncio dela é suficiente para Iska começar a batalha. Salinger, por outro lado, está confuso porque um soldado do Império o está tentando parar em primeiro lugar. Enquanto isso, um homem de terno elegante chamado Schwartz, o mordomo da irmã mais nova de Alice, Sisbel, informa que Salinger fugiu da prisão. Alice está em Alcatraz e no comando das operações lá. Ele suspeita que não é coincidência que Salinger fugiu da prisão assim que Alice apareceu. No campo de batalha, Salinger está chocado porque seu ataque anterior foi interceptado por Iska. Ele tinha a impressão de que ataques sonoros são invisíveis e impossíveis de cortar. Contudo, Iska lhe ensina rapidamente que, mesmo que o ataque seja invisível, as chamas ao redor piscam quando ele se move, permitindo-lhe detectar a trajetória. Rin, que ainda está no chão, o alerta para parar de falar e ficar atento, explicando que a principal habilidade de Salinger é a reflexão aquática, que o permite capturar outros espíritos astrais. A besta então usa seu ataque sônico novamente, mas Iska desvia como se não fosse nada. Isso impressiona a besta, que pergunta como Iska fez, mas o garoto responde que foi puro instinto. Então, num piscar de olhos, ele se aproxima de Salinger, pegando-o de surpresa. Iska ataca com a espada, mas Salinger se defende com uma barreira de vento. Ele então reage, colapsando o chão sob Iska, mas isso não o detém. Iska ainda o alcança e lança outro ataque, forçando Salinger a recuar. Desta vez, ele usa um espírito da terra para explodir o chão com lava, mas Rin avisa Iska a tempo e ele consegue desviar. Ela diz que não fazem ideia de quantos poderes Salinger esconde, mas de algum modo precisam levá-lo ao limite. Ao ouvir isso, Salinger ri e diz que ainda não viram nada. Segundo ele, o verdadeiro poder de um espírito astral é muito maior do que imaginam. Em outro lugar, Nameless embosca Alice por trás, mas ela o sente e bloqueia o ataque com seu gelo. Ela pergunta se ele ajudou Salinger a escapar, mas ele desvia da pergunta, dizendo que o que importa é que Salinger está livre e transformando a prisão inteira num pesadelo flamejante. Alice diz que vai pará-lo e lança um golpe de espada de gelo, mas Nameless recua, dizendo que seu trabalho está feito, e desaparece. De volta à luta, Salinger combina gelo e fogo para formar uma explosão mortal e a lança em Iska. Nosso herói o divide novamente, mas acaba sendo uma armadilha, pois os poderes só ficam mais fortes e o atingem brutalmente. Observando isso se desenrolar, Rin percebe a verdadeira razão pela qual Salinger rouba espíritos astrais, para combiná-los em poderosos ataques híbridos. Mas Salinger revela ter ambições ainda maiores, pois seu objetivo é fundir humanos com espíritos astrais. Apenas uma pessoa alcançou esse nível até agora, e essa é a fundadora de Nebulis. Rin se prepara para atacar novamente, mas Salinger a provoca dizendo que já deu um fim em Iska, então eliminá-la seria tão fácil quanto desligar um roteador. No entanto, Rin afirma com ousadia que Iska retornará, pois ele é o único homem que Alice considerou seu rival e aquele que derrotou a própria fundadora. Salinger não acredita em Rin e se prepara para atacar. Mas nesse instante, Iska surge dos escombros. Um Salinger atordoado pergunta como ele sobreviveu à explosão impossível, ao que Iska revela que usou gelo para se proteger. Salinger, agora irritado, usa poderes de ar e relâmpago para criar uma enorme tempestade de areia. Ele a lança contra a Iska, mas Rin invoca um golem de terra para protegê-lo. Enfurecido com a interferência, Salinger decide se livrar dela primeiro e lança um feitiço poderoso. Mas quando toda a esperança parecia perdida, Alice chega a tempo e protege sua assistente com magia de gelo. Aproveitando esta oportunidade, um determinado Iska avança contra Salinger, que cria novas espadas para revidar, mas Iska facilmente as corta como se cortasse cebolas com uma espada samurai. Percebendo a derrota, Salinger vai à beira da torre e salta para o abismo, mas não sem antes anunciar que em breve voltará para continuar seus planos malignos. Após o incidente, Rin faz uma rápida avaliação dos danos e descobre que todos os outros prisioneiros que escaparam foram capturados. Os soldados imperiais também recuaram, aliviando muito Alice. Em outro lugar, revela-se que a pessoa de terno que lutou contra Alice era Risha. Ela encontra o verdadeiro Nameless e reclama que nunca mais quer usar aquele traje patético. Nameless responde que não precisa, pois 2 unidades especiais infiltraram as províncias centrais da soberania, o que significa que agora tem uma visão clara do Palácio da Rainha. Ele acrescenta que o Senado ficará satisfeito e é hora de informar o Imperador. Por outro lado, Iska se reagrupa com sua equipe e eles finalmente conseguem deixar a soberania. Ele está determinado a achar uma solução para o brasão astral da capitã, que ainda é uma ameaça. Mais tarde naquela noite, Alice elogia Rin por lutar bravamente contra o monstro, mas a assistente afirma que não teria conseguido sem a ajuda de Iska. Ao ouvir o nome dele, Alice se perde em seus pensamentos felizes e começa a sorrir, mas Rin a lembra que ele ainda é o inimigo.
Ela, no entanto, admite que ele salvou sua vida e é um lutador honrado. Enquanto isso, Sisbel os espionava com seus poderes mágicos. Ela percebe que estão se referindo a Iska, a mesma pessoa que a libertou da prisão há um ano. Em outro lugar, Nameless e Rishia encontram o misterioso imperador pessoalmente, e ele se revela apenas um jovem com cauda. Rishia tenta falar sobre a situação de Salinger, mas o imperador não mostra interesse e simplesmente boceja. Ele, em vez disso, diz que pela primeira vez em 100 anos, algo interessante está realmente acontecendo, já que uma princesa astral se apaixonou por um soldado imperial. Enquanto isso, Sisbel é convocada pela mãe, a rainha, que a manda ir a Alsamira, um país independente que ainda não se declarou oficialmente neutro. Rumores sugerem que o país pode estar aliado ao Império, e a rainha quer que Sisbel confirme se esses rumores são verdadeiros. Na base de treinamento do Império, Iska e sua equipe passam no teste, mas são informados de que serão verificados novamente após uma semana para garantir que seu brasão astral temporário tenha desaparecido completamente. Isso os deixa preocupados, pois poderia expor a condição de Miss Miss. Nesse momento, uma integrante da equipe médica chamada Mark chega segurando as orelhas da Rishia. O grupo fica ansioso, temendo que eles tenham descoberto sobre a crista astral da Miss Miss, mas Mark, em vez disso, os elogia por trabalharem duro. Através de missões perigosas consecutivas, alertando que se o público em geral descobrir a verdade, eles podem começar a questionar a liderança da sede. Ela então anuncia que a equipe terá que fazer uma longa pausa de 60 dias sem missões ou responsabilidades. Depois que os dois saem, Miss Miss celebra, pois os atrasos significam que o próximo check-up do brasão astral será adiado. Eles agora têm tempo para encontrar uma solução. O resto da equipe concorda e decidem deixar o Império para suas férias. Alice, por outro lado, ficou com um trabalho administrativo, incluindo revisar muitos documentos. Ela diz que está entediada e quer ação, mas Rin a lembra que ela já fez isso há dias. Nesse momento, eles ouvem música e celebração vindo de fora, sinalizando o retorno de alguém. Alice supõe que é provavelmente sua irmã mais velha, que retornou mais cedo para participar da próxima eleição. Ela então diz que precisa de férias longe da política entediante, mas Rin revela que Sibyl já está partindo a mando da rainha. Então Alice não tem escolha a não ser ficar. Em outro lugar, vemos Eletir com Lord Máscara, que na verdade usa máscaras mesmo quando está em casa. Ela expressa a suspeita de que alguém próximo a eles possa estar trabalhando com o Império. Máscara acha a teoria dela interessante e pergunta se ela tem alguma evidência, mas Eletir admite que ainda não tem certeza e não sabe o que fazer em uma situação tão complicada. Na nação independente de Alsamira, Iska e sua equipe também chegaram para aproveitar as férias. Conhecida por seus resorts e hotéis luxuosos, a nação prospera com o turismo e faz fortuna com os visitantes. O grupo segue para a praia, onde Miss Miss e Nene começam uma corrida de 100 metros. À noite, Miss Miss está completamente bêbada e exausta, então Jin se oferece para carregá-la como um burro. Nene então pede a ele para levar Miss Miss ao hotel, enquanto ela e Iska vão ao supermercado para pegar o jantar. Pouco depois, Nene de repente sente uma vontade de fazer xixi por causa de toda a bebida e corre para um banheiro. Isso deixa Iska sozinho, e por obra do destino, ele acidentalmente esbarra em Sibyl. Ele pergunta se ela está bem, e ela responde que se perdeu enquanto lia um mapa. Mas, enquanto os dois se encaram por um momento, eles de repente se reconhecem. Iska percebe que ela é a mesma garota que ele uma vez ajudou a escapar da prisão. Nesse momento, Nene retorna e agradece a Iska por esperar. Mas quando ele se vira, a garota misteriosa já se foi. Enquanto isso, Sibyl foge e se pergunta se aquele era mesmo o santo discípulo Iska e o que ele fazia em Alsamira. Seu mordomo finalmente a alcança, ofegando pesadamente, e implora para ela ir com calma, pois seus ossos não são mais os mesmos. Sibyl diz a ele que encontrou seu guerreiro dos sonhos e tem algo importante para discutir com ele. De volta ao palácio, Alice está exausta de toda a papelada. Mas Rin lhe diz que haverá uma reunião amanhã no salão da rainha, onde ela terá que encontrar todos os convidados pessoalmente. Isso realmente irrita Alice, já que ela só quer tirar férias e usar seu maiô real. Nesse momento, a rainha chega e pede a Alice para ir com ela. Enquanto isso, Sibyl volta ao local onde encontrou Iska e usa sua habilidade para rastrear seus movimentos após o encontro. Seu mordomo avista Iska e pergunta se ela realmente planeja pedir-lhe ajuda, e Sibyl diz firmemente que sim. De volta ao palácio, Alice pergunta à mãe para onde vão. A rainha diz que tem a chave do quarto de Sibyl e quer revistá-lo, pois a garota tem se comportado estranhamente ultimamente. Ela diz a Alice que ambas são suas filhas e as vê como princesas, mas o público não tem grandes expectativas em relação a Sibyl, o que torna improvável que ela vença a eleição. Rin pergunta se a rainha mandou Sibyl a Alsamira só para revistar o quarto dela, mas a rainha nega, dizendo que a enviou por ser capaz e por ser uma oportunidade conveniente para vasculhar as coisas dela. Logo depois, abrem a porta e começam a revistar cada canto como uns esquisitos. Alice logo encontra um jornal com um artigo sobre a prisão de Iska. Faz referência específica ao incidente em que ele ajudou alguém a escapar. Isso deixa Alice chocada, e ela se pergunta como sua irmã nerd o conhece. De volta a Alsamira, Sibyl e seu mordomo chegam ao hotel onde Iska está hospedado. Ela consegue se esgueirar para o quarto de Iska apenas para ser derrubada no chão por ele. Ele a confunde com uma assassina, mas rapidamente a reconhece como a garota que ele salvou há um ano. Agora que terminaram as apresentações, Sibyl o olha nos olhos e pergunta se ele virá para a soberania com ela. Ela pede desculpas por ter se esgueirado para o quarto dele, mas, sem jeito, aponta que não podem simplesmente continuar deitados no chão assim. Enquanto isso, Alice ainda se pergunta como sua irmã sequer conhece Iska. Ela suspeita que Sibyl os tenha visto juntos na cidade neutra usando seu espírito astral, mas Rin aponta que Sibyl só consegue ver coisas num raio de 300 metros.
Isso significa que a garota pode ter ouvido a conversa deles aqui no palácio. De volta ao quarto, Sybil revela que, após ser resgatada por Isca no ano passado, ela nunca contou a ninguém que ele era um soldado imperial. Então ela está aqui para agradecê-lo devidamente, presenteando-o com uma pulseira. Mas Isca recusa, pois ele certamente não é um caçador de fortunas e tem objetivos maiores. Sybil afirma que arruinou, sem querer, o seu status e respeito e agora quer ajudá-lo a restaurar o que perdeu. Mas para isso, ela precisa que ele vá com ela à soberania. Quando Isca pergunta quem ela responde que trabalha no Palácio Real como serva. Ele ainda não entende porque ela precisa da ajuda dele especificamente, ao que Sybil responde que não pode confiar em ninguém agora. Ela então começa a ficar emocionada e diz que voltará novamente para encontrá-lo. Então ela sai discretamente, embora Isca perceba que ela deixou a pulseira para trás. Do outro lado, Rin diz à rainha que não encontraram nada estranho no quarto de Sybil, mas ela tem uma ideia. Ela sugere que Lady Alice seja enviada numa viagem solo de longa distância, para o mesmo país onde Sybil está hospedada, para que possa falar diretamente com a irmã. Assim, Sybil talvez se sinta confortável o suficiente para se abrir sobre o que está acontecendo. A rainha gosta da sugestão e imediatamente dá luz verde à viagem. Enquanto isso, o Senado Imperial descobre que a filha da rainha, a bruxa de sangue puro Sybil, está atualmente em Alsamira. Eles percebem que esta é a chance perfeita para capturá-la, já que capturar uma de sangue puro é o objetivo principal deles. Para isso, eles até ativam uma arma bárbara de caça às bruxas conhecida como o Objeto. No palácio, Elethir encontra Lord Mask e lança uma bomba. Ela revela que as em contato com o Império são suas irmãs. Mask está chocado e a adverte que proferir algo assim poderia trazer sérios problemas para a família Luffy. Mas Elethir deixa bem claro que o futuro da soberania é muito mais importante do que uma estúpida eleição política. Ela acrescenta que se Alice e Sybil estiverem realmente traindo seu país, então é seu dever absoluto impedi-las. Mas por serem suas irmãs, ela admite que talvez não consiga fazer isso. Lord Mask diz a ela para não se preocupar e se oferece para resolver sozinho. Mais tarde, um ônibus atravessa o deserto levando Alice e vários passageiros aleatórios para Alsamira. Ela se sente inquieta porque é a primeira vez que viaja sozinha em anos. De repente, o ônibus para por pegadas enormes na estrada e Alice desce para inspecionar. Após olhar de perto, ela percebe que as pegadas não são de um T-Rex, mas de uma máquina, pois sente cheiro de óleo. Isso logo deixa claro que o objeto chegou a Alsamira. Em outro lugar, Isca e sua equipe já saíram do hotel caro. Mizmiz está exausta e reclama que eles poderiam ter ficado no lugar anterior. Mas Isca diz que era caro demais. Na verdade, ele está tentando evitar colocar sua equipe em risco por causa de Sybil. Enquanto isso, o brasão astral de Mizmiz reativa-se novamente, e ela surta, sabendo que isso pode expor seus sentimentos. Mas Gin diz a ela para não se preocupar, já que ainda há tempo antes que as férias deles terminem. Ele também explica que um adesivo especial é encontrado no mercado que esconde esses sinais astrais, embora a bruxa Noro tenha usado um deles quando estava disfarçada no Império. Ao ouvir isso, Mizmiz fica esperançosa novamente, e eles planejam procurá-lo na manhã seguinte. Eles logo chegam ao novo hotel e Isca sai para trocar um pouco de dinheiro, mas ele logo encontra Sisbel, que o estava perseguindo como Jack, o estripador. Quando Isca pergunta como o encontrou novamente, ela revela que sua crista astral a permite ver o passado como um vídeo, o que a ajudou a rastreá-lo. Isca fica impressionado, mas também questiona se é sensato revelar tal habilidade poderosa a um soldado imperial. Sisbel diz que só queria ser honesta com ele, mas também admite que mentiu ontem. Ela não é apenas uma serva, mas uma princesa e irmã da Alice. Isca fica chocado e pergunta por que uma dama real como ela ainda precisa da ajuda dele. Sisbel explica que alguém está visando e que a pessoa é descendente do fundador. O plano deles não é governar a soberania, mas aniquilá-la. Se a rainha morrer, causará guerra total com o Império, e ambos os países serão devastados. Sisbel então se emociona e diz que é por isso que precisa da ajuda dele. Em outro lugar, Alice chega em Alsamira e encontra Schwartz, que lhe diz que Sisbel está desaparecida e não o informou antes de partir. Enquanto isso, Isca diz a Sisbel que ele também não quer uma guerra entre o Império e a soberania, mas ainda não pode ir com ela. Sisbel fica chocada e insiste que se algo acontecer à rainha, ninguém poderá evitar a guerra, mas Isca diz que impedir a guerra não é seu único objetivo. A sua verdadeira missão é acabar com a tensão centenária entre as duas nações. Quando Sisbel pergunta como ele planeia fazer isso, Isca diz através de conversações de paz, mas ela diz-lhe que o povo do seu país preferiria namorar uma barata do que perdoar o Império. Isca concorda que não vai ser fácil, mas diz que alguém da soberania também compartilha o seu sonho de paz. Antes que revele o nome de Alice, Lord Máscara surge de repente com seus soldados. Ele acusa Sisbel de encontrar um inimigo e diz que a rainha ficará desapontada com ela. Sisbel tenta explicar que está ali para proteger o país de um traidor que conspira contra a rainha. Ela precisa da ajuda de Isca para tal, mas Máscara recusa-se a ouvir e revela ter gravado tudo num dispositivo. Ele envia seus capangas atrás dela enquanto Sisbel tenta escapar. Neste momento, o objeto enviado pelo Império aparece bem na frente de Sisbel. Isca vê a besta mecânica e logo a reconhece como o soldado droide do Império. Ele corre para parar a máquina, mas Mask de repente intervém e bloqueia seu caminho. Agindo como se fosse o chefe final de um videogame barato, Mask diz que não vai deixar Isca passar. Nesse momento, a equipe de Isca chega, e Mizmiz imediatamente reconhece Mask como o esquisito que a jogou no vórtice. Enquanto eles trocam provocações, o objeto começa a escanear todos em busca de energia astral e rapidamente detecta o poder de Mizmiz.
mas é Sisbel quem emite a energia mais forte, então a máquina a localiza como um cão de caça com cafeína. Mask também ordena a seus homens que capturem Sisbel, mas antes que possam se mover, a máquina decide que os soldados estão no seu caminho e os varre casualmente como migalhas de uma mesa de jantar. Ela então lança uma explosão de energia massiva em direção a Sisbel, mas Iska a corta ao meio como um mágico que liberta sua assistente de uma caixa. Nene então aparece dizendo a Iska que precisa de um momento para aprontar a arma. Enquanto ela a carrega, Iska ataca o objeto sem parar, mas não causa dano algum. Logo depois, Nene anuncia que sua arma está pronta e dispara uma explosão poderosa que aparentemente destrói o objeto. Por outro lado, Lord Mask alcança Gin e fere uma de suas mãos, mas este saca uma arma com a outra mão e dispara um tiro. No entanto, a bala é interceptada pelo gravador, que absorve o impacto e salva sua vida. O único lado bom é que o gravador, que continha provas contra Sisbel, agora está inutilizável. Um Máscara enfurecido então tenta algo dramático e espalha barris de gasolina por toda a área, ordenando aos seus homens que os queimem. Mas a magia deles falha porque o brasão de Miss está gerando vento e dispersando as chamas. Máscara percebe que deve ter despertado seus poderes no vórtice e decide que agora é uma cobaia perfeita. Enquanto ele se move em direção a ela, Gin atira na cabeça dele, estilhaçando sua máscara. Isso força o esquisitão a fugir dali, mas não antes de jurar que voltaria para se vingar. Enquanto isso, o objeto de repente ganha vida e tira sua armadura, preparando outro ataque. Iska percebe que a explosão é energia astral leve, o que o choca porque significa que há um espírito astral dentro da máquina. Sabendo que não tem tempo, Iska diz a Nene para o cobrir enquanto ele agarra Sisbel e desvia do ataque. Nene prepara outro golpe de arma, mas desta vez, a máquina o bloqueia com um escudo defensivo. Iska então diz a ela para evacuar os outros enquanto ele resolve isso sozinho. Enquanto a máquina recarrega, Sisbel cria fumaça com sua habilidade para confundi-la. Iska aproveita a oportunidade e esmaga a cabeça dela, derrubando a máquina no chão. Mas não acaba aí, pois energia astral começa a vazar da máquina e agarra Sisbel, formando uma nova entidade massiva. Um Iska preocupado lança vários ataques, mas sem sucesso. Quando parece que a máquina vai vencer, Alice faz uma grande entrada e a atinge com um ataque de neve. Um Iska chocado pergunta o que ela faz ali e Alice retruca a pergunta. Ela então usa sua vinha de neve para prender a entidade e abrir caminho para Iska. Ele avança, mas a entidade se liberta com bastante facilidade. Alice explica que é um espírito astral, e Iska percebe que o Império devia estar tentando usá-lo como arma. O espírito então lança um ataque, e Alice consegue bloqueá-lo com seu escudo de gelo, mas isso joga o espírito para fora, e ele começa a causar destruição por toda parte, balbuciando em uma língua estranha. Fartos do caos, os dois decidem trabalhar juntos. Alice usa sua habilidade suprema, enquanto Iska também desperta a melhor capacidade de sua espada. O ataque combinado deles atravessa a energia do espírito e acerta em cheio, derrotando a entidade de uma vez por todas. Enquanto vira pó, Sisbel é finalmente libertada das suas garras. Enquanto isso, o Senado descobre que a sua arma caça-bruxas foi destruída e imediatamente começa a planejar o próximo passo como maus perdedores. De volta à cidade, Iska e Alice se agradecem, e ela, corada, diz que não quer mais lutar com ele. De repente, Sisbel acorda e pergunta a Alice se ela conhece Iska e qual é a relação deles. Quando Alice nega, sem jeito, conhecê-lo, Sisbel confessa que o vê como seu príncipe encantado. Ao ouvir isso, Alice fica furiosa, mas é forçada a manter a boca fechada. Os colegas de Iska também chegam à sua procura, e ele aproveita para fugir. Em outro lugar, Razia e Nameless descobrem que Iska destruiu a arma com a ajuda da bruxa. Nameless pergunta sobre o Imperador, e Razia supõe que ele provavelmente está se divertindo. Enquanto isso, Salinter caminha livremente pelos belos campos. Ele resmunga sobre estar entediado até que de repente sente algo. É ninguém menos que o próprio Imperador, que tem algo muito importante para compartilhar. De volta ao palácio, Lord Máscara informa a sobrinha Kissing que é hora de preparar a eleição da rainha. Enquanto isso, a rainha convoca a Eletir e pergunta se foi ela quem vazou a localização de Sisbel. Ela também questiona se Eletir é sua filha ou uma impostora. Em resposta, Eletir esboça um sorriso sinistro, insinuando que o verdadeiro drama apenas começou. Por outro lado, Alice e Iska se encontram secretamente. Ela pergunta por que se encontram sempre assim, mas ele não se importa. Alice o avisa para fingir que não a conhece quando houver pessoas da soberania por perto, e Iska concorda. Eles então compartilham um momento tranquilo antes de se separarem novamente, retornando aos seus respectivos mundos.